Este capítulo marca o início da segunda parte do treinamento, em que eu vou trazer para você a linguagem Python em nível básico. Eu vou usar tudo que eu já trouxe para você, que eu já ensinei no nível introdutório, e vou acrescentar mais algumas camadas, com o objetivo deste curso, que é preparar você para análise de dados e para ciência de dados. E vamos começar então o nível básico com uma introdução à programação orientada a objetos. Só para que você entenda a importância desse assunto, praticamente todo algoritmo de machine learning, isso mesmo, machine learning, quase todo algoritmo é representado através de programação orientada a objetos em qualquer linguagem de programação. Ou seja, quando criamos um modelo de machine learning, nós usamos um módulo, um pacote, ou mesmo construímos uma classe a partir do zero em uma linguagem de programação usando programação orientada a objetos. Meu objetivo neste capítulo é trazer uma introdução ao tema, mas eu vou usar programação orientada a objetos em outros capítulos deste curso. E usamos também, estudamos o tema em vários outros cursos aqui na DSA. Vamos então direto ao que interessa e vamos definir o que é uma classe em programação orientada a objetos. Vamos lá. Estou no primeiro Jupyter Notebook deste capítulo, observe o título aqui na parte de cima, DSA Python CAP 0801 Classes. Eu já tenho aqui a definição para você. Em POO, que é um apelido carinhoso para programação orientada a objetos, uma classe é uma estrutura que descreve um objeto, especificando os atributos e comportamentos que o objeto deve ter. Uma classe é uma espécie de modelo que define as características e ações que um objeto deve possuir. As classes são usadas para criar objetos, que são instâncias da classe. Cada objeto criado a partir da mesma classe terá os mesmos atributos e comportamentos. Para criar uma classe em Python, utiliza-se a palavra reservada class, sem a letra E no final, hein? Atenção! O nome da classe segue a mesma convenção de nomes para a criação de funções e variáveis em Python, mas, normalmente, se usa a primeira letra maiúscula em cada palavra no nome da classe. A programação orientada a objetos, ela já está disponível no mercado há muitos anos, é um paradigma de programação. Uma outra opção é o paradigma de programação funcional, também amplamente usado no mercado, mas a programação orientada a objetos visa representar no computador o que nós vemos na vida real. Olha para a vida real aí à sua volta. Não tem um monte de objetos à sua volta? Pois bem, e se eu quisesse criar um sistema de computador para representar esses objetos? Eu usaria programação orientada a objetos. Por exemplo, veja a nossa primeira classe aqui neste capítulo. Vou criar a classe chamada livro. Livro é um objeto do mundo real? Sim. Pois bem, eu vou criar agora uma classe que será um pequeno pedaço de um programa de computador que vai representar esse objeto e eu vou poder manipular esse objeto no meu programa através de atributos e métodos que especificam os comportamentos. Então, por exemplo, vou criar a classe livro. Estou usando a palavra reservada class. Estou usando o nome livro com L maiúsculo, que é uma convenção, não é obrigatório. E eu coloco abre e fecha parênteses. Aí você, opa, peraí. Eu já vi isso, instrutor. Isso não é a notação de uma função? Pois bem, é muito parecido. Só que a função em Python, de fato, é apenas um bloco de código. Eu posso colocar uma função dentro de uma classe. Nesse caso, vai receber um nome especial, que é método, mas que eu explico já já na sequência. Uma classe, de fato, é uma espécie de template. Eu determino como serão os comportamentos, atributos daquele objeto, e depois eu crio várias instâncias dessa classe. Para quê? Para manipular aquele objeto dentro do meu programa. É essa a ideia. Eu então crio a classe chamada livro, e veja agora a palavra reservada def. O que é isso em Python? Já ensinei para você. Cria uma função, não é? Então vai criar a primeira função, vai criar a segunda. Essas funções dentro de uma classe são chamadas de métodos, ok? Observe o nome da primeira função. Underline, underline, init, underline, underline. O que é isso, instrutor? Isso é chamado de método construtor, ok? Ou seja, quando você vira esse nome, underline, underline, init, underline, underline, é um construtor. Isso aqui, esse método, será usado para você inicializar os atributos dessa classe. É um método especial, ok?
E eu tenho um outro método que eu chamei de imprime, que vai executar uma ação. Nesse caso, vai executar a função print e imprimir alguma coisa na tela. Isso aqui é a especificação básica de uma classe. Depois que eu crio esse template, eu venho aqui embaixo e observe isso aqui. Vou criar o objeto chamado livro1, que vai ser do tipo livro. Essa linha de código cria uma instância da classe. A instância é o que nós chamamos de objeto. E tudo em Python é um objeto. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá!